meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos tratar de adjetivo. Vamos falar um pouquinho da flexão do adjetivo, da sua classificação, para você trabalhar melhor essa relação do nome e sua flexão dentro das provas, ok? Olha, o adjetivo. Nesses exemplos aqui, a gente quer que você já perceba o que o adjetivo faz. Quando eu digo mulher cruel, coração duro, poema melancólico e pobre moça apaixonada, esses termos destacados, se você perceber, eles estão se referindo e caracterizando um substantivo. Eles se referem a um substantivo. Então, olha só, os termos destacados referem-se aos substantivos com a função de atribuir-lhes uma característica, ou seja, uma qualidade, um estado, um modo de ser. As palavras que exercem essa função são chamadas de adjetivos. Então, olha só, adjetivo caracteriza um substantivo. Quando eu digo mulher cruel, é uma característica da mulher. Quando eu digo coração duro, é o estado em que o coração se encontra. Poema melancólico, é uma característica do poema. Pobre moça apaixonada. Apaixonada é o modo de ser dela, o estado em que ela se encontra. Pobre é uma característica dela. E aí o que nós temos, essa qualidade, estado, modo de ser, são chamados de adjetivos. Portanto, adjetivo é palavra variável em gênero e número que caracteriza o substantivo. O adjetivo caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, estado, modo de ser ou aspecto. Ok? Classificação dos adjetivos. Eles podem ser simples ou composto. De um modo geral, simples advém de uma única palavra. Composto, formado por dois ou mais radicais. Primitivo ou derivado. Ele é palavra primitiva, não se origina de nenhuma palavra. Derivado, ele se origina de uma palavra previamente existente. Vamos ver esses conceitos? Tá aqui, ó. Classificação dos adjetivos. Os adjetivos, eles podem ser simples ou podem ser compostos, tá? Quando o adjetivo é simples, quando ele apresenta um único radical. Quando ele é composto, quando ele apresenta mais de um radical. Exemplos: dia ensolarado. Ensolarado está caracterizando dia. Ensolarado tem um único radical, nós não conseguimos perceber outro. O radical é sol, não tem outro. Comida italiana. Italiana está caracterizando comida. Italiana, a gente percebe um único radical, Itália. Então, se eu percebo mais de um radical, a palavra é primitiva. Quando eu digo acordo nipo-lusitano, nipo-lusitano está caracterizando o acordo, mas nessa característica eu percebo dois radicais, nipo, que é referente a japonês, e lusitano, que é referente a português. Eu tenho dois radicais para criar uma característica só. Programa sociocultural. Sociocultural está caracterizando o programa, mas ele é constituído de dois radicais. Um é sócio, o outro é cultural. Se ele é constituído de dois radicais, então ele é um adjetivo composto. Simples, um único radical. Composto, dois ou mais radicais. Ok? Além de verificar se ele é simples ou composto, você pode verificar se ele é primitivo ou derivado. O que é esse primitivo? Vou subir aqui. Esse primitivo é quando não provém de outra palavra da língua portuguesa. Então, se ele não provém de outra palavra, ele é uma palavra primitiva, ele é a palavra que deu origem.
Se eu digo gravata amarela, amarela não vem de nenhuma outra palavra. Amarela está caracterizando a gravata e é um adjetivo primitivo. Se eu digo inimigo leal, leal está caracterizando o inimigo e não vem de nenhuma outra palavra. Logo é um adjetivo primitivo. Diferente dos derivados, né? Se os primitivos não advêm de nenhuma outra palavra, os derivados eles provêm de outra palavra da língua portuguesa. Eles provêm de outra palavra já existente. Então, quando eu digo gravata amarelada, amarelada está caracterizando a gravata. Mas ó, amarelada vem da palavra amarelo, que já existe. Então, olha o que eu tenho. Amarelada veio de amarelo, então é derivado. Inimigo desleal. Olha só, leal é uma palavra já existente. Desleal é derivada da palavra leal. Homem brasileiro. Brasileiro vem da palavra Brasil. Brasileiro, então, é derivado de uma palavra já previamente existente. Então, o que nós temos? Os adjetivos primitivos não provêm de outra palavra. Os adjetivos derivados provêm de outra palavra da língua portuguesa. Ok? Então, agora a gente vai ver algumas características do adjetivo. Vamos falar do adjetivo aqui. O que é um adjetivo? Olha só. O adjetivo é a classe gramatical que modifica um substantivo. Então, de um modo geral, o adjetivo modifica substantivo, atribuindo-lhe qualidade, estado ou modo de ser. Os adjetivos podem ter duas características. Eles podem ser explicativos ou eles podem ser restritivos. Então, a gente está colocando aqui, olha só. Quando é que ele é explicativo? Quando é que um adjetivo ele vai ser explicativo? É um adjetivo que denota uma qualidade essencial do ser. Ou seja, aquela qualidade é própria do ser, tá? É uma qualidade inerente, ou seja, uma qualidade que não pode ser retirada do substantivo. Por exemplo, todo homem é mortal. Então, mortal é uma característica própria de homem. Todo fogo é quente. Então, quente é uma característica própria de fogo. Todo leite é branco, ou seja, branco é uma característica própria de leite. Então, mortal, quente e branco são adjetivos explicativos. Por que eles são adjetivos explicativos em relação a esses nomes? Porque a gente tem que associar sempre aos substantivos. Porque são qualidades essenciais desses seres. Então, mortal é uma qualidade essencial de todo homem. Quente é uma qualidade essencial do fogo. E branco é uma qualidade essencial do leite. Logo, são exemplos de adjetivos explicativos, tá? Então, o adjetivo explicativo, ele indica uma qualidade essencial do ser. Diferente do adjetivo restritivo. O adjetivo restritivo é um adjetivo que denota a qualidade adicionada ao ser. Então, o adjetivo explicativo, ele indica uma característica essencial do ser. O adjetivo restritivo, ele indica uma qualidade adicionada ao ser, ou seja, qualidade que pode ser retirada do substantivo. Por exemplo, no homem mortal, não dá para tirar essa qualidade do homem. O leite branco, não dá para tirar essa qualidade do leite. E o fogo quente, não dá para tirar essa qualidade do fogo. Mas aqui, ó, nem todo homem é inteligente. Então, se eu disser homem inteligente, isso não é explicativo, isso é restritivo. Há alguns que são, outros não. Nem todo fogo é alto, fogo pode ser baixo. E nem todo leite é enriquecido. Então, os adjetivos inteligente, alto,
e enriquecido são adjetivos restritivos em relação a homem, fogo e leite. Então, atentem. O que é um adjetivo explicativo? O adjetivo explicativo é aquele que indica uma qualidade inerente ao substantivo, uma qualidade que é própria dele. O que é um adjetivo restritivo? É uma qualidade que restringe, que pode ser ou pode não ser. Então, por exemplo, o homem pode ser inteligente ou não. O fogo pode ser alto ou não, e o leite pode ser enriquecido ou não. Se eu usar, eu estarei restringindo, indicando um tipo dentre tantos, ok? Explica, qualidade essencial. Restringe, qualidade especial que pode existir ou não. Eu posso retirar daquele substantivo, ok? Isso pode ser usado na interpretação de texto. Adjetivo pátrio. Quando se trata de adjetivo pátrio, nós temos o adjetivo que indica a nacionalidade e o lugar de origem do ser. A gente colocou alguns para que vocês conheçam a forma, tá? Então, por exemplo, de alguns estados aqui, ó, do Acre, qual é uma pessoa, né? Se ele é do Acre, ele é acreano. Se ele é de Alagoas, ele é alagoano. É uma característica dele. É um adjetivo pátrio, tá? Se ele é do Amapá, ele é amapaense. Se ele é de Aracaju, ele é aracajuano ou aracajuense. Se ele é do Amazonas, ele é amazonense ou baré. Se ele é de Belém, ele é belenense, tá? Se ele é de Belo Horizonte, ele é belo-horizontino. Pode ser que, se o seu conteúdo programático tiver flexão de nomes, isso aqui é flexão dos adjetivos. É a forma que se usa para cada estado, ou para cada cidade, ou para cada país que exista. Então, a dica é decorar, é você utilizar. Boa Vista. Se ele é de Boa Vista, ele é boavistense. Se ele é de Brasília, ele é brasiliense. Se ele é de Cabo Frio, ele é cabo-friense. Se ele é de Campinas, ele é campineiro ou campinense. Se ele é de Curitiba, ele é curitibano. Se ele é do Espírito Santo, ele é espírito-santense ou ele é capixaba, como nós mais utilizamos, não é? Se ele é de Fernando de Noronha, ele é noronhense. Se ele é de Florianópolis, ele é florianopolitano. Se ele é de Fortaleza, ele é fortalense. Se ele é de Goiânia, ele é goianiense. Se ele é de João Pessoa, ele é pessoense. Ok? Esse ense é um sufixo que designa de onde a pessoa é. Designa um adjetivo pátrio. Ok? Se ele é de Macapá, ele é macapaense. Se ele é de Maceió, ele é maceioense. Se ele é de Manaus, ele é manauense. Se ele é do Maranhão, ele é maranhense. Se ele é do Marajó, ele é marajoara. Se ele é de Natal, ele é natalense ou papajerimum. Se ele é de Porto Alegre, ele é porto alegrense. Se ele é de Porto Velho, ele é porto velhense. Se ele é de Ribeirão Preto, ele é ribeiro pretense. Rio de Janeiro tem que tomar cuidado se você está se referindo ao estado ou se à cidade. Se ele é do estado do Rio de Janeiro, ele é fluminense. Se ele é da cidade do Rio de Janeiro, ele é carioca. Então, ele é da cidade carioca, do estado fluminense. Se ele é de Rio Branco, ele é rio branquense. Se ele é do Rio Grande do Norte, ele é rio-grandense do Norte, ou norte rio-grandense, ou potiguar. Então, se ele é do Rio Grande do Norte, 3 opções: rio-grandense do Norte, norte rio-grandense
ou potiguar. Se ele é do Rio Grande do Sul, Rio Grandense do Sul, Sul-Rio Grandense ou gaúcho, como nós gostamos de chamar. De Rondônia ele é rondoniano, de Roraima ele é roraimense, de Salvador, Bahia ele é salvadorense ou soretopolitano, ou soteropolitano, ou, vamos apagar aqui, ou soteropolitano, soteropolitano. Ele é salvadorense ou soteropolitano. Santa Catarina, ele é catarinense, catarineta ou barriga verde. De Santarém, ele é santarense. Dica: associar sempre. De São Paulo, tem o estado e a cidade. Estado de São Paulo, ele é paulista. Cidade de São Paulo, ele é paulistano. Estado paulista, cidade paulistano. De Sergipe, ele é sergipano. De Teresina, ele é teresinense. E do Tocantins, ele é tocantinense. Associe. Aqui são algumas cidades. Agora vamos dar uma olhada em alguns países, né? Da Croácia. Se ele nasceu na Croácia, ele é croata. Nasceu na Costa Rica, ele é costa-riquense. Ele nasceu no Kurdistão, ele é curdo. Nasceu nos Estados Unidos, é estadunidense, norte-americano ou yankee. Nasceu em El Salvador, salvadorenho. Nasceu na Guatemala, guatemalteco. Nasceu na Índia, indiano ou hindu, que são os que professam o hinduísmo, tá? Nasceu no Irã, é iraniano. Em Israel, é israelense ou israelita. Em Moçambique, é moçambicano. Na Mongólia, é mongol ou mongólico. No Panamá, é panamenho. Em Porto Rico, é porto-riquenho. E na Somália, é somali. Ok? Aqui são alguns países para você verificar o adjetivo pátrio. Além disso, nós vamos ver alguns adjetivos pátrios compostos. Na verdade, na formação de adjetivos pátrios compostos, o primeiro elemento aparece na forma reduzida. O primeiro elemento aparece na forma reduzida. O primeiro elemento aparece na forma reduzida, normalmente erudita, tá? Então você tem aqui, por exemplo, África. O primeiro elemento, se referir à África, vai ser afro. Então eu vou ter aqui, ó, cultura afro-americana. Afro referente à África. Alemanha, o primeiro elemento vai ser germano ou teuto, referente à Alemanha. Por exemplo, competições teuto inglesas. Esse teuto refere-se à Alemanha. América, a parte reduzida inicial vai ser Américo. Por exemplo, companhia Américo-Africana. Américo relativo à América. Ásia, o elemento que vai entrar na composição reduzido aqui é o ásio. Encontros ásio-europeus. Áustria, o elemento é austro. Então, peças austro-búlgaras. Austro relativa à Áustria. Bélgica, o termo vai ser belgo. Então, acampamentos belgo-franceses. O que nós temos? Na formação dos adjetivos pátrios compostos, o primeiro elemento aparece na forma reduzida. Afro para África, germano ou teuto para Alemanha, américo para América, ásio para Ásia, austro para Áustria e belgo para a Bélgica. São alguns. Para a China, usa-se o termo reduzido sino. Então, se você tem acordos sino-japoneses, esse sino é relativo à China.
Para a Espanha, o termo é hispano. Então, se você tem um mercado hispano-português, esse hispano é relativo à Espanha. Na Europa, o termo que remete a ela é euro. Por exemplo, negociações euro-americanas. Esse euro referindo-se à Europa. Referindo-se à França, você tem franco ou galo. Então, se você tem reuniões franco-italianas, esse franco refere-se à França. Para a Grécia, temos o termo greco. Filmes greco-romanos. Greco-romanos, em que esse greco se refere à Grécia. Para a Índia, nós temos o termo indo. Então, guerras indo-paquistanesas. Esse indo refere-se à Índia. Para a Inglaterra, nós temos o termo anglo. Letras anglo-portuguesas. Esse anglo referindo-se à Inglaterra. Para a Itália, nós temos ítalo. Ítalo refere-se à Itália. Então, sociedade ítalo-portuguesa, referindo-se à Itália. Para Japão, nós temos o termo nipo. E aí, se nós temos associações nipo-brasileiras, esse nipo refere-se a Japão. E aí, nipo-brasileiras são as características compostas, na verdade, das associações. Refere-se a Portugal o termo luso. Então, se são acordos luso-brasileiros, a forma luso refere-se a Portugal. Percebam que são adjetivos compostos. Se você prestar atenção, o primeiro elemento nunca flexiona, só quem flexiona é o último. Vamos verificar isso já já. Mas olha só, sino refere-se a China, hispano refere-se a Espanha, euro refere-se a Europa, franco ou galo refere-se a França, greco refere-se a Grécia, indo refere-se a Índia, anglo refere-se a Inglaterra, ítalo refere-se a Itália, nipo refere-se ao Japão e luso refere-se a Portugal. Faça as devidas associações. A locução adjetiva é um conjunto, gente. Então, olha só. Em muitos casos, prefere-se usar no lugar de um adjetivo uma expressão formada por mais de uma palavra para caracterizar o substantivo. Então, assim, essa expressão formada por mais de uma palavra é que nós chamamos de locução adjetiva. Essa expressão que tem o mesmo valor e o mesmo sentido de um adjetivo, essa expressão tem o mesmo valor e o mesmo sentido de um adjetivo, recebe o nome de locução adjetiva. Uma observação, nem sempre você vai conseguir trocar uma locução por um adjetivo equivalente. Nós estamos colocando aqui aqueles que admitem troca, tudo bem? Então, por exemplo, se você diz que ele tem olhos de águia, você diz que ele tem olhos aquilinos. Aquilino é relativo a de águia, né? Se ele tem uma característica de águia, ele tem uma característica aquilina. Se é relativo a aluno, é discente. Tá? Então, assim, se é o corpo de alunos, é o corpo discente. De anjo, angelical. Ele tem um olhar de anjo, ele tem um olhar angelical. Se é, por exemplo, um calendário do ano, é um calendário anual. Só para, sei lá, então, usar como exemplo. Se for de aranha, ele tem um andar de aranha, ele tem um andar aracnídeo. Se for de asno, é asinino. De baço, esplênico. Uma dor de baço seria uma dor esplênica. De bispo seria episcopal. De bode seria hircino. De boi, bovino. De bronze, brônzeo ou ênio. De cabelo,
capilar. Se é um creme de cabelo, é um creme capilar. De cabra, caprino. De campo, campestre ou rural. É uma casa de campo, é uma casa campestre ou uma casa rural. De cão, canino. Aquele olhar de cão ao olhar canino. De carneiro é arietino. De cavalo é cavalar, equino, equídeo ou hípico. De chumbo é plúmbio. De chuva é pluvial. De cinza é cinério. De coelho é cunicular. De cobre é cúprico. De couro é coriáceo. De criança é pueril. Se você me diz que foi uma atitude de criança, foi uma atitude pueril. De dedo é digital. De diamante é diamantino ou adamantino. São, na verdade, locuções e o equivalente do seu adjetivo. Então, por exemplo, de elefante é elefantino. De enxofre é sulfúrico. Um cheiro de enxofre é um cheiro sulfúrico. De esmeralda é esmeraldino. De estômago é estomacal ou gástrico. O suco gástrico é o suco de estômago, do estômago. De falcão é falconídeo. De farinha é farináceo. De fera é ferino. De ferro é férreo. De fígado é figadal ou hepático, tá? Quando falamos alguma coisa de fígado, um remédio hepático é remédio para o fígado, de fígado. De fogo é ígneo. De gafanhoto é acrídeo. De garganta é gutural. De gelo é glacial. A era do gelo, a era glacial. De gesso, gípsio. De guerra, bélico. Armamento bélico, armamento de guerra. De homem, viril ou humano. De ilha, insular. De intestino, celíaco ou entérico. De inverno, hibernal ou invernal. De lago, lacustre. De laringe, laríngeo. De leão, leonino. Quando você diz que ele é de leão, você diz que ele é do signo de leão, ele é leonino. De lebre, leporino. De lobo, lupino. De lua, lunar ou selênico. De macaco, simiesco, símio ou macacal. De madeira, líneo. De marfim, ebúrneo ou ebóreo. De mestre, magistral. Tanto é que dizem que foi uma tacada de mestre, foi uma tacada magistral. De monge, monacal. De neve, nível ou nival. De nuca, occipital. De orelha, auricular. Um aparelho auricular é um aparelho de orelha, tem a ver com o ouvido, com a audição. De ouro, áureo. De ovelha, ovino. De paixão, passional. De pâncreas, pancreático. De pato, anserino. Novo, né? Anserino. De peixe, pício ou ictíaco. De pombo, columbino. De porco, suíno ou porcino. De prata, argêntio ou argírico.
Dos quadris, ciático. Da raposa, vulpino. Então, são algumas locuções e suas associações. De rio, fluvial. De chuva, pluvial. De rio, fluvial, tá? De serpente, viperino. De sonho, onírico. Caiu em uma prova de concurso recentemente essa troca. Eles perguntavam o que significava onírico. E aí você tinha que marcar a locução adequada. Onírico é relativo a sonho, ok? De terra, telúrico, terrestre ou terreno. De trigo, tritício. De urso, ursino. De vaca, vácuo. De velho, senil. De criança, pueril. De velho, senil. De vento, eólico. De verão, estival.